Bom dia, sétimos anos. Nossa aula de hoje, dia 30/6, é uma aula de revisão do uso dos pronomes pessoais e de correção de atividades. Então, nós iremos começar lá pela página 13 da apostila de vocês. São atividades que eu passei para vocês estarem fazendo durante a semana, correspondente aos pronomes que nós já temos estudado. Na semana passada, nós vimos os chamados pronomes pessoais, que são aqueles pronomes que se referem às pessoas. E nós dividimos os pronomes pessoais em 3 categorias. Pessoais do caso reto, que são aqueles que nós usamos na conjugação verbal, são aqueles que nós usamos no dia a dia para se referir a alguém, como eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. São os chamados pronomes pessoais do caso reto. Vimos os pronomes pessoais do caso oblíquo, que estão diretamente ligados a esse. Aí eu vou passar aqui, tá? Para quem está chegando agora, acompanhar aí, ó, a apostila, páginas 12 a 16. Vou passar para a gente continuar analisando os pronomes. Vimos os chamados pronomes pessoais do caso oblíquo, que são aqueles pronomes que estão diretamente ligados aos pronomes pessoais do caso reto. Então, se os retos se dividem aqui em 3 pessoas, ó, eu, tu, ele e ela, que são as 3 primeiras pessoas do singular, nós, vós, eles e elas, que são as 3 pessoas do plural, nós vamos ter pronomes oblíquos se relacionando a eles também. E aí nós dividimos os oblíquos em oblíquos átonos, que são aqueles que não têm preposição, por exemplo, me, né, se refere a eu, entregue-me isto. O te, que se refere ao tu ou ao você, né, entreguei-te isto. O a, se e lhe, que se refere a ele ou ela, né, entreguei-a o bolo ou a torta. O nos, que se refere ao nós, entregue-nos, em vez de entregue para nós, entregue-nos. O vos, que se refere ao vós, né, entreguei-vos. E os, as, se e lhes, que se refere a eles ou elas. Ao invés de entreguei para eles, entreguei-lhes. Então, são os pronomes oblíquos átonos. E os tônicos estão relacionados também aos do caso reto, mas são aqueles que possuem uma preposição. Por exemplo, ao invés de ser com eu, que seria com mim, nós colocamos o comigo. Então, você tem a preposição com juntando aí. Com tu ou com ti, contigo. Com nós, que não existe, então conosco. Então, os pronomes oblíquos átonos são aqueles que nós vamos usar juntos com preposição. Então, de uma forma geral, nós vamos lembrar que os pronomes pessoais, eles são utilizados para quê? Para substituir o nome, para se referir a um nome que já foi dito anteriormente, ou para explicar alguma coisa que aparece ali, evitando a repetição, evitando que fique cansativo o texto. Por exemplo, a professora explicou a matéria, a professora leu a página 26 e a professora tirou todas as dúvidas. Então, para não ficar esse monte de professoras, eu vou substituindo, quando possível, e evitando retirada, né? Evitando o uso, retirando esses pronomes que estão repetidos. Então, eu poderia dizer, a professora explicou a matéria, vírgula, leu a página 26 e ela tirou dúvidas. E esse ela que aparece aí se refere à professora. Então, essa é a função do pronome. Ele faz relação, ele substitui, por isso que ele é chamado pronome, ou seja, próximo a nome, substitui nome, tem a mesma função que um nome. E a partir disso aí, nós vimos ainda os chamados pronomes de tratamento, que são aqueles que nós usamos para se referir a alguém, demonstrando aí um certo respeito, indicando o cargo que a pessoa ocupa. Aí nós vimos o você, que é aquele mais comum, que nós utilizamos no dia a dia. Nós vimos o senhor e senhora, que se refere a uma pessoa de tratamento, a quem eu tenho respeito, né? Uma pessoa mais velha, uma pessoa para quem eu devo respeito. Vossa senhoria, que é alguém também que eu demonstro respeito, mas geralmente usado para cartas comerciais. E aí aqueles outros, né, que nós vemos na listinha, lemos lá na listinha, Vossa Santidade, se referindo ao Papa, Vossa Excelência, se referindo a altas autoridades, Vossa Majestade ao Rei,
vai embora. Então, vocês têm a listinha ali, são vários os pronomes de tratamento. Vocês têm a listinha, eu pedi para estar copiando no caderno. E a partir disso aí, as atividades que a gente vai estar corrigindo hoje, da página 13 a 16, dizem respeito exatamente ao uso desses pronomes. Vamos lá. Para a gente iniciar, a gente precisa dar uma lidinha no textinho que se encontra lá na página 12, que é um texto que vai começar para a gente o estudo dos pronomes. E aí lembrar que esse capítulo nós estamos utilizando ali o uso de notícias, de reportagens. E esse primeiro texto que aparece aqui é uma pequena noticiazinha. O assunto que nós vimos, né, em todo esse capítulo da apostila foi sobre crianças refugiadas, ou sobre pessoas, né, também alguns adultos, que se tornaram refugiados aqui no Brasil. Então, esse texto diz assim: o Brasil pelos olhos de 9 crianças refugiadas que vivem em São Paulo. Quando viviam em seus países, Haiti, Síria, Arábia Saudita e Congo, o cotidiano deles era bem diferente. Mas hoje, esses meninos e meninas que são refugiados em São Paulo têm muito em comum. Comem arroz e feijão, gostam da liberdade que tem no Brasil e jogam futebol ou queimada na escola. E aí observem que o texto foi só uma chamadinha, né, um texto curto, mas nós temos identificado aqui em cima o título, a pessoa que fez a reportagem ou trouxe a notícia, de onde, né, de São Paulo para a BBC Brasil, o dia, mês e ano de publicação e a chamadinha para o assunto que estará aparecendo aí nessa notícia. Então, nós temos ali um comentário sobre crianças que vivem como refugiadas aqui no Brasil, na verdade, em São Paulo, né, ele delimita aí o espaço, e aí mostra que elas possuem coisas em comum com as crianças brasileiras, comem os mesmos alimentos e gostam da mesma liberdade que possuem as crianças que vivem no estado de São Paulo, as crianças brasileiras. Destacando ainda que eles são estrangeiros, mas acabam adquirindo os costumes dos brasileiros, entre eles o quê? Jogar bola, né, jogar, no caso, queimada e futebol na escola. Então, a partir disso aí, lá na página 22, nós temos a seguinte pergunta. Considerando o título, responda. Aí vamos voltar aqui um pouquinho. O Brasil pelos olhos de 9 crianças refugiadas que vivem em São Paulo. E aí ele pergunta, qual é o assunto do texto? Só pelo título eu já sei que o texto vai falar sobre o quê? Sobre crianças que vivem em São Paulo, que são refugiadas. Mas tem um detalhe aqui. Quem vai contar essa história? Tanto que ele diz que é o Brasil pelos olhos de 9 crianças. Ou seja, ele está delimitando para a gente que quem contará a história, quem participará da reportagem, da notícia, da entrevista, são as próprias crianças. Então, qual é o assunto do texto? Crianças que vivem como refugiadas em São Paulo e que irão contar ou que irão relatar a própria história. Ok? Ou o relato de crianças que vivem como refugiadas em São Paulo. Ok? Pessoal, para quem chegou atrasado aí, ó, páginas 12 a 16, ok? Estava aqui antes, tá? Página 12 a 16. Questão 23. Nesse trecho inicial, há expressões, há palavras e expressões que interligam informações do texto. Avalie as informações a esse respeito e assinale a incorreta. Pode-se afirmar que as crianças ouvidas pela reportagem vieram do Haiti, da Síria, da Arábia Saudita e do Congo em razão do uso da expressão seus países, ou seja, países das crianças. O que vocês acham? Certo ou errado? Está certo, isso aí. Por quê? Porque quando diz seus países, seus funciona para a gente como uma espécie de pronome de posse. Nós vamos ver mais à frente, que é o chamado pronome possessivo. Mas dá a ideia de posse, são seus, pertencem a esses países. Então, está delimitando o país de origem. O cotidiano deles era bem diferente, a palavra deles pode ser substituída por dos países. Errado. Por quê? Deles aqui não é o cotidiano dos países, mas o cotidiano das crianças. Então, sugiro que vocês, além de assinalarem a segunda como errada, venham aqui
na frase, circulem o deles e coloquem. Deles se refere às crianças, tá bom? Continuando. O trecho, esses meninos e meninas, refere-se ao grupo das crianças refugiadas. Correto. Né? Ele delimitou que são meninos e meninas. Então, o grupo é formado por crianças do sexo masculino e do sexo feminino. A expressão esses meninos e meninas liga-se a crianças, fazendo a coesão entre o primeiro parágrafo do texto e o seu título. O que é elemento de coesão, pessoal? O que é um elemento que funciona dando coesão à oração? Nós já comentamos sobre isso, mas vamos voltar aqui um pouquinho ao texto para a gente estar relembrando. Quando eu digo assim, coesão significa continuação. Vamos pensar em algo mais simples. Coesão, juntou e tem continuidade, deu liga, deu para você encostar um no outro que continua a ideia. Então, quando ele diz que as palavras funcionam como coesão, elementos de coesão, são elementos de continuação. O texto fica claro, fica fácil de ser compreendido e essas palavras elas funcionam para a gente como uma ponte, como uma ligação, como algo que dá continuidade. Então, quando eu tenho aqui, ele diz a expressão esses meninos e meninas, e aí quando eu tenho no finalzinho da primeira linha, mas hoje esses meninos e meninas, ou seja, meninos e meninas aqui está fazendo referência a deles que apareceu aqui. Que eu poderia ainda dizer que esse deles faz referência a quem? 9 crianças refugiadas. Observem comigo quais são os elementos usados para substituir a expressão 9 crianças refugiadas. Ele usou deles, se referindo a essas crianças. Ele usou meninos e meninas, se referindo a 9 crianças refugiadas. Ou seja, ele evitou a repetição, a redundância por meio de elementos. Nesse primeiro caso, ele usou o pronome deles. No segundo caso, ele usou os substantivos, meninos e meninas. Isso são elementos de coesão. Isso são elementos que dão continuidade, a ideia vai continuar, ela flui, ela tem sentido, usando elementos aí para puxar, né, para ligar e dar continuidade à história, aquilo que eu quero relatar. Certinho, sétimos anos? Alguma pergunta até aí? Vão sinalizando para mim. Ok, certinho. Vão sinalizando para mim se está tudo ok, tá? Dá um okzinho lá no chat. Se tiver dúvida, eu dou uma paradinha. Continuando, então. Questão 24, ela já vai fazer uma revisão ali dos pronomes pessoais do caso reto. E eu quero destacar com vocês um outro aspecto que nós vimos na aula anterior. Sempre lembrar que os pronomes pessoais do caso reto funcionam para a gente como sujeito de uma oração. É o que aparece aqui, ó. Eles entregaram o livro para mim. Eles eu poderia substituir por Pedro e Antônio. Então, Pedro e Antônio são os meus sujeitos, né? São sujeito composto, são classificados como sujeito composto. Então, é uma espécie aqui de sujeito que eu substituí Pedro e Antônio por quem? Por eles. Então, eles é um pronome pessoal do caso reto e funciona sempre como sujeito. E os pronomes pessoais do caso oblíquo? Me, mim, te, contigo, sempre funcionarão como complementos do verbo. Observem aqui, ó. Eles entregaram o livro para mim. Quem entrega, entrega algo, que é o quê? O livro, vocês já aprenderam isso, que é o nosso objeto direto, o livro, não tem preposição. E para mim, que é o outro complemento, que é o outro complemento do verbo. Então, quem entrega, entrega algo para alguém. Então, o livro, para mim, são os nossos complementos verbais. Dessa forma, eu tenho a expressão mim, que é um pronome pessoal do caso oblíquo, funcionando como complemento verbal. Então, para quem não tinha anotado ainda, sempre lembrar. Pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito. Pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam sempre como complementos verbais.
Essa questão 24, ela diz assim, ó, o sujeito da oração comem arroz e feijão está oculto. O que é um sujeito oculto? Ele não aparece na oração, mas você pode identificar pelo verbo. Então, comem. Quem comem? Vamos pensar assim. Reescreva a oração inserindo adequadamente uma das expressões abaixo. Quem gostaria de responder para a gente essa daí? Professora? Pode falar. Quem é? É Yarley, peraí que eu só tô pelo lado do microfone. Ok. Pode falar, Yarley. Então, eu fui para a eliminatória, na qual ficaria um sentido mais. Que seria entender melhor. Falar, por exemplo, eu comem. Comem tem sentido de plural, então não é eu é singular. Isso. Nem tu, nem ele. Agora que a gente fica como alternativa é nós e vós. Porém, ficaria nós comem, vós comem. Eu coloquei eles comem, que daria mais sentido à frase. Isso aí. Se você quisesse conjugar o verbo, né? Come. Eu como, tu comes, ele come. Nós comemos, vós comeis, eles comem. Mas tá certo que você fez, foi por eliminação ali, correto. Então ficou eles comem arroz e feijão. Pode continuar aí, Arley. Na letra B, você selecionou um pronome para sujeito da oração. Esse pronome ele substitui que expressão anteriormente dita? Que já apareceu antes. Ele está fazendo referência a quem? Meninos e meninas. Correto. Meninos e meninas. Isso aí. Então, repetindo, pessoal, na letra B, esses meninos e meninas, ou só meninos e meninas. Na frase reescrita, o pronome indica que a ação de comer, ela é realizada por... O que você marcou, Iara? Aqueles de que se falam. Isso aí, muito bem. E aí vamos voltar a essa questão. Certíssimo, Yarley. Muito obrigada, tá? Pessoal, vamos voltar a essa última questão aqui para a gente relembrar as pessoas do discurso. A primeira pessoa do discurso é a pessoa quem fala. Então, nesse caso aqui, vamos imaginar nós. Eu sou a primeira pessoa porque eu estou falando. Vocês são a segunda pessoa do discurso, porque são as pessoas com quem eu estou falando. Vamos supor que aqui nesse momento nós estejamos conversando, por exemplo, de tia Marilza, contando sobre tia Marilza, sobre uma festa que tia Marilza fez. Então, tia Marilza será a nossa terceira pessoa do discurso, porque é a pessoa de quem nós estamos falando. Mas eu não quero só falar de tia Marilza, eu quero falar, por exemplo, de tia Marilza e tia Fernanda. Então, eu digo elas. Tia Marilza e tia Fernanda, elas. Portanto, as duas continuam sendo terceira pessoa do discurso no plural. Então, nós dizemos que elas são as pessoas de quem nós falamos. Carla, primeira pessoa, está falando agora com Yarley, que estava aí me respondendo. Então, Yarley é a segunda pessoa. Carla e Yarley falaram de quem? De tia Marilza e de tia Fernanda. Então, nós estamos falando delas. Substituo tia Marilza e tia Fernanda por elas. E elas são aqueles ou aquelas de quem nós estamos falando. Ficou claro para todo mundo, pessoal, a identificação das pessoas do discurso? É só vocês imaginarem duas pessoas conversando e falando de alguém. Então, quem começa a conversa, quem fala é a primeira. A pessoa que está ouvindo é a segunda. E a pessoa de quem eles estão falando é a terceira pessoa. Alguma pergunta até aqui? Certinho? Ok. Então, vamos lá para a questão 25. E a questão 25, ela tem um textinho. Eu já até deixei algumas coisas marcadas aqui para ficar mais fácil para a gente poder estar entendendo. Então, vamos lá. Na questão 25, tem um textinho, né? É um trecho, na verdade, um texto que diz assim. Leia um segundo trecho da mesma reportagem que já apareceu anteriormente. No Brasil, é melhor porque não tem guerra. Resume a síria Rita Youssef, de 8 anos, refugiada há quase 3 anos. Ela foi uma desses novos brasileiros que conversaram com a reportagem da BBC Brasil em bairros de São Paulo, onde vivem. Eles fazem parte de uma estatística que não para de crescer. Segundo a ONU, em 2015, o número de refugiados no Brasil ultrapassou 60 milhões, um recorde histórico desde a Segunda Guerra Mundial. Desse número,
quase metade são crianças, cerca de 28 milhões, conforme dados do Unicef, o Fundo da ONU para a Educação e Infância. No Brasil, o Comitê Nacional para Refugiados afirma que o número de solicitações de refúgio humanitário cresceu quase 3.000% no intervalo entre 2010 e 2015. Todos enfrentam ou enfrentaram vários novos desafios, como a língua, a adaptação à nova cultura e a falta de acesso a uma política educacional que atenda melhor as crianças refugiadas. Se vocês observarem, em vários momentos do texto, nós temos pronomes funcionando como elementos de conexão. E aí, já até destaquei aqui, ó. Lá no segundo parágrafo, eu tenho eles. Eles fazem parte e eles se referem para a gente a novos brasileiros. Nós estamos falando dos novos brasileiros. Então, ele usou eles para se referir a novos brasileiros. Pronome pessoal do caso reto. Depois nós temos embaixo a expressão: o número de refugiados no mundo ultrapassou 60 milhões. E aí, para não repetir 60 milhões de novo, o que foi feito? Foi usada a expressão desse número. Desse também é um pronome que nós vamos ver mais à frente, que é um pronome demonstrativo. Por enquanto, vocês só guardem aí que funciona como um elemento de coesão e que é um pronome demonstrativo, tá bom? Nós vamos ver mais à frente quais são os demais. Então, desse número fazendo referência a 60 milhões. E lá embaixo nós temos a expressão todos, que é uma espécie de pronomes indefinidos, que nós vamos estudar essa semana. Vocês vão acessar amanhã a videoaula, que já está disponível, e a videoaula que eu estou mandando para vocês é sobre pronomes indefinidos. E aí nós vamos ver que todos funcionam também como uma espécie de pronomes. São todos, eu não sei quais são as pessoas, nem quantas são, mas todos aqueles que estão envolvidos. Então, todos enfrentam ou enfrentaram vários novos desafios. E esse pronome todos aqui, ele também está fazendo referência para a gente a esse 60 milhões de pessoas que aparecem aqui, que na verdade nada mais é do que os novos brasileiros. Então, observem que a expressão novos brasileiros, ela teve várias substituições no decorrer desse texto. Eles, a expressão 60 milhões, fazendo referência a novos brasileiros, e a expressão todos, que aparece lá embaixo, também fazendo referência a novos brasileiros. Então, vamos lá para a questão 25. Esté Teixeira, você pode abrir o microfone para responder? Bom dia. Bom dia, meu bem. Vamos lá? Questão 25. Sobre o trecho lido, responda as questões seguintes. Por que o repórter se refere às crianças refugiadas como novos brasileiros? Eu coloquei porque elas estão adquirindo os hábitos do Brasil. Ok, porque a partir do momento que elas passam a morar aqui, elas adquirem os hábitos e se tornam moradores do Brasil. Ok. Repetir para alguém, pessoal? Tudo ok? Porque essas crianças se tornam novos moradores aqui, ou começam a adquirir os hábitos, se tornando, então, moradores brasileiros. Continuando, letra B. Conforme o exemplo, relacione os sintagmas destacados no texto ao seu referente. Essa daí nós já até respondemos, né, Esté? Já está até marcada aqui, ó. Aí, a letra B eu já deixei assinalado para vocês, tá? Ele se referindo a novos brasileiros, desse número se referindo a 60 milhões, e todos que aparecem aqui embaixo também se refere a novos brasileiros, ou a 60 milhões que aparecem aqui no segundo parágrafo. Então, a letra B já está respondida aí para vocês. Repetindo a letra A, Esté, você pode repetir a resposta da letra A, por favor? Sim, é porque elas estão adquirindo os hábitos do Brasil. Ok. Ok, Rian? Porque elas estão adquirindo os hábitos brasileiros. A letra B está respondida aqui já, está marcada. Letra C, Esté. Ela foi uma dessas novos brasileiros que conversaram com a reportagem. De quem o autor do texto fala ao utilizar a palavra ela? Eu coloquei de uma menina, aí abre aspas, a Cira Hitag Youssef. Isso aí. Tá falando da Síria, lá na primeira linha do texto, gente. Da Síria, Hitag Youssef. Ok? Muito obrigada, Esté. De nada. Ok, pessoal? Alguma pergunta com relação à questão 25? Ok. Vamos lá para a questão 26.
E a questão 26, ela também traz um textinho. As pessoas lá eram más, que é a continuação daquela reportagem que a gente estava lendo. Diz assim, ó. Os irmãos Zaem, de 11 anos, e Assad, de 12, e as irmãs Warda, de 11, e Chesa, de 15 anos, viviam bem com os pais em Riad, capital da Arábia Saudita, quando a perseguição religiosa mudou suas vidas. A família cristã, de origem paquistanesa, começou a ser ameaçada por extremistas após o envolvimento do filho mais velho, Chance, de 18 anos, com uma menina muçulmana. Lá, esse tipo de atitude pode ser penalizada com a morte por grupos radicais locais. Para sobreviver, a única solução encontrada pelo pai, acho que é Jazz Mazi, foi se mudar para o Brasil, o único país que lhes ofereceu um visto. Hoje, eles vivem em um abrigo, uma antiga escola primária sob auxílio da Igreja Presbiteriana no bairro da Penha, em São Paulo. Vivendo há pouco mais de 2 meses no Brasil, ainda se comunicando apenas em inglês, eles ficam sérios quando falam sobre o que viveram em Riad, capital da Arábia Saudita. As pessoas de lá eram más, diz o pequeno Zaem. As irmãs mais velhas, Chesa, a irmã mais velha, afirma que é um alívio estar no Brasil. Começaram a nos tratar de modo diferente quando descobriram que éramos cristãos. Então, a partir dali, nós temos as questões 26, 27 e 28 que dizem respeito a esse texto. Letícia, você quer responder? Letícia? Pessoal, alguém gostaria de estar respondendo? Alguém do 7º A, alguém do 7º B? Eu gostaria de alguém que não participou, que pudesse estar respondendo, estar participando aí com a gente. Isabelle Gremeli, que quer responder? Professora, pode responder? Calma aí só um pouquinho, deixa eu ver se não apareceu mais ninguém. Letícia não consegue ligar o microfone. Pessoal, tem mais alguém que gostaria de responder? Tem várias pessoas na sala aí, ó. Tem muita gente que participa quando a gente está na sala de aula. Gostaria de estar respondendo hoje? Então, Yarley, você faz a 26 e a Esté faz a 27, tá bom? Relê esse trecho. Este trecho. O único país que lhes ofereceu um visto. A expressão único país refere a que país já mencionado no Brasil? Opa, já mencionado no texto. Respondi sem querer, Yarley. Voltando aí, não, refere-se... Era a alternativa, é o Brasil mesmo. Refere-se a que país já mencionado no texto? Brasil. Brasil. Desculpa. Vamos lá para a próxima. Acabei respondendo. Então, pessoal, Brasil. Letra B. A quem se refere o pronome lhes? A família de... Eu também não sei esse nome, né? Ijax Massir. Mas se você voltar lá no texto, ele vai falar o nome das pessoas. Essa é Zaem, Assad. Isso. Aos irmãos Zaem, Assad, Warda, Chesa, Chance e a seus pais. Aí eu vou voltar um pouquinho no texto aqui, ó, para quem for copiar. A resposta tá aqui, ó. Os irmãos Zaem, Assad, as irmãs Warda, Chesa e aos seus pais. Ok? Tem o irmão mais velho, Chance, também, ó. Então, repetindo para quem está anotando. Os irmãos Zaem, Assad, Warda, Chesa, Chance e os pais. São os nomes tão bonitos que é até difícil de pronunciar. Ok? Não tem importância não, Letícia. Quem não quiser colocar o nome, só coloca então. Aos irmãos, são quantos aqui, né? 1, 2, 3, 4. Aos 5 irmãos, não é isso? 1, 2, 3, 5 irmãos e os pais. Então, identifiquem assim, a família, ok. 5 irmãos e os pais. Continuando, Yarley. O pronome lhes relaciona-se àqueles... Que falam. Oi? Que falam? Não. Lhes, se você voltar aqui, eu vou voltar um pouquinho. Tá, de quem se fala? Isso, lhes se refere a eles, ó. Lhes, eles. E aí, eles se refere a de quem se fala.
Então, é a terceira aqui, ó, de quem se fala. Reescreva esta frase substituindo os termos destacados pelos respectivos referentes. O único país que lhes ofereceu um visto. E aí você vai substituir o único país por qual é o país que ele citou lá e o lhes pelo elemento que nós já colocamos aqui em cima. Como ficou sua frase, Arley? O meu sujeito, né, o único país que deu visto para ele foi o Brasil. Então ficou: o Brasil ofereceu um visto. Aí agora, o complemento verbal foi para eles. Então ficou assim no meio, né? Ficou o único país que para eles ofereceu um visto. Não, você tem que substituir aqui o único país por Brasil. Vai ficar, ó, aqui, o Brasil ofereceu um visto aos irmãos e aos pais. Porque o lhes, você não colocou aqui em cima que se refere à família? Irmãos e pais? Então, vai ficar dessa forma a frase, ó. O Brasil ofereceu um visto aos irmãos e aos pais. Ok? Rian tá colocando uma interrogação aí. Você quer que repete alguma coisa? Tá certinho, Isabelle. Só coloca um ozinho na frente de o Brasil, tá? Então, repetindo. O Brasil ofereceu um visto à família ou aos irmãos e aos pais. Correto. Letra E, Yarley. Em relação à frase reescrita, identifique qual é o sujeito. O sujeito é o Brasil. O Brasil. E o complemento verbal? Nossa, agora que eu tinha confundido, professor, desculpa. Na hora que você me mandou a pergunta da D, eu tava falando da E. Ah, tá. Então, sim, a minha eu tinha colocado para eles, mas agora que consertou, eu coloquei aos irmãos e os pais. Isso aí. Esté, voltando aqui em cima, você vai analisar a frase corrigida. Então, só lembrando, vou repetir aqui a letra D como que ficou. O Brasil ofereceu um visto aos filhos e aos pais, ou à família. Então, vou repetir. O Brasil ofereceu um visto aos filhos e aos pais. Sujeito, o Brasil, complemento verbal, aos filhos e aos pais. Entendeu, Esther? Não é para analisar essa frase aqui, não. É a frase reescrita já. Ok. E a última aí, Arley. Considerando a sua resposta ao item anterior, qual a função sintática do lhes? Eu coloquei de complemento verbal. Complemento verbal. Sempre lembrar que eles, elas, eu, tu, nós, vós são pronomes pessoais e esses funcionam como sujeito. O lhe, se, me, te e vai embora. O, a funcionam como complementos verbais. Ok até aqui, pessoal? Muito obrigado, Yarley. Pessoal, alguma dúvida com relação à questão 26? Repetir para alguém ou tudo ok? Ok. Questão 27. Vamos lá, Esther? Ok, Esther? 27. Releia a frase: começaram a nos tratar diferente quando descobriram que éramos cristãos. Por que no texto essa frase está entre aspas? O que você colocou? Eu coloquei porque está reproduzido a fala de uma das crianças. Certíssimo, porque está reproduzindo a fala de uma das crianças. A quem se refere o pronome nos em destaque? Se refere aos irmãos, Zain, Assad, Arda, Chesa e seus pais. Ok. Se refere aos irmãos e aos pais, certíssimo. Esse pronome faz referência àqueles que falam. Aqueles que falam. Lembrar que eu, no plural, é nós. Qual é a função sintática do nos? Complemento verbal. Complemento verbal, certíssimo. Ana Vitória que pediu para repetir a letra F da questão 26, a resposta é complemento verbal. Ok, Ana Vitória? 26, letra F, a resposta é complemento verbal. A 27, letra A resposta é porque se refere à fala de uma das crianças. Ok.
Questão 28. Obrigada, Esther. Questão 28. Texto original. A irmã mais velha, Chesa, afirma que é um alívio estar no Brasil. Texto reescrito. A irmã mais velha, Chesa, afirma à repórter que é um alívio estar no Brasil. Lembrar que quem afirma, afirma algo a alguém. Então, dessa forma, foi acrescentado ali a quem foi afirmado. Afirmou a quem? A repórter. Foi isso que foi feito aqui, ó. Só acrescentou uma informação. Qual é o sujeito de ambas as frases? A irmã mais velha, ok? O sujeito das duas é a irmã mais velha. Que informação foi acrescentada na reescrita? A quem a irmã mais velha conta a história. Não é isso que aconteceu? Afirmou a quem? A repórter. Então, vou repetir essa questão. O sujeito de ambas é a irmã mais velha. Que informação foi acrescentada? Na segunda foi acrescentada a expressão a repórter. Então, qual informação foi acrescentada? A quem a irmã mais velha conta a história. Repetindo a letra B, a quem a irmã mais velha conta a história. Ok? Certinho, pessoal? Continuando, então. Questão 29. E Arley, o nome Chesa, ele não seria um sujeito. Vou voltar aqui um pouquinho. Nós vamos ver mais à frente que isso aqui é uma espécie de aposto, mas vocês não vão estudar isso esse ano. Por quê? Se você observar, o Chesa, ele está entre duas vírgulas. Ele é uma espécie de explicação para o nome da irmã. E se você tampar o nome Chesa, você continua lendo a oração. Olha só, a irmã mais velha afirma que é um alívio estar no Brasil. Sujeito, a irmã mais velha. Predicado, afirma que é todo o resto. Então, esse Chesa que aparece aí é uma explicação para quem é a irmã mais velha. Então, nós vamos aprender mais à frente que ele vai funcionar para a gente como um aposto da oração. Mas não é matéria para agora. Ok, Arley? Deu para entender por quê? É uma informação extra. Ok, quem comentou ali foi Daniel, né? É uma espécie de informação extra. Tá certíssimo. Mas nós vamos ver mais à frente que ele vai ser classificado também como... Essas informações extras terão várias classificações, tá? Pode funcionar como adjunta adverbial, pode funcionar como aposto. Nós veremos mais à frente nomes para essas informações extras. Mas não vamos nos preocupar com isso agora, não. Posso passar, então? Qual a função sintática do termo, né, que foi usado aí, a repórter? Então, se disse algo a alguém, complemento verbal, certíssimo. Complemento verbal. Reescreva esse trecho trocando a repórter por um dos pronomes presentes no quadro a seguir. E aí nós temos vários pronomes que aparecem aqui. Né, e misturou aqui os pronomes pessoais oblíquos. Me, mim, nos, te, ti, vos, o, a, lhes, os, as, lhes, se e si. E ele pediu para substituir por a repórter. Lembrar que a repórter é o nosso complemento verbal. Logo, eu só posso usar pronomes pessoais oblíquos, tá bom? Então, como ficaria? A irmã mais velha afirma-lhe. Isso aí, meninas. Lhe é o nosso elemento que vai substituir aí, que é um alívio estar no Brasil. Então, nós usamos o lhe. Por que que não pode ser outro? Porque se você voltar lá na tabelinha, o que se refere a ele ou ela é o lhe. E lhes seria eles ou elas. Como nós estamos falando de a repórter, então é singular, então nós vamos usar esse daqui. O pronome que você inseriu no texto, ele mantém a mesma função sintática da repórter? Sim, a função sintática, certíssimo quem respondeu aqui, ó. Esther, a função sintática ela não é alterada. Se nesse caso aqui, ó, voltando à oração, a repórter funcionou para a gente como complemento verbal, afirmou a alguém, complemento verbal,
Quando eu faço a substituição pelo lhes que aparece aqui, ele continua sendo complemento verbal. Quando eu digo assim, ó, Fernanda saiu de casa. Fernanda é o meu sujeito. Ela saiu de casa. Ela é o meu sujeito. Então, continua, não muda a função sintática. Ok, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Não? Então, olha só. Meu objetivo agora é continuar fazendo a correção de uma atividade que nós já fizemos mais à frente da apostila de vocês, que foi a da página 28. Então, eu vou pedir para vocês abrirem lá na página 28. Eu já passei essa atividade há umas 2 semanas. Ela só não foi corrigida ainda. Ok? Hora do estudo, na hora de estudo, lá na página 28 da apostila. Essa daqui eu vou tentar fazer mais rápido, porque é uma revisão, então eu mesma vou respondendo. Algumas eu já até deixei aí com a resposta para vocês estarem acompanhando. Então, vamos lá. Para responder a página 28, nós tínhamos lá na página 27 uma notícia que dizia assim, ó, Criolo leva espiral de ilusão ao Citibank Hall, 22 de junho de 2017. Com o repertório de seu disco mais recente, o nome do disco é Espiral de Ilusão, lançado esse ano, o rapper se apresenta amanhã às 22 horas no Citibank Hall. É a primeira vez que Criolo, 41 anos, então Criolo é o nosso rapper, mostra ao vivo em São Paulo o material do novo álbum. Um dos grandes sonhos do artista era trabalhar com samba. Além de realizar seu desejo, Criolo mescla seu rap usual ao gênero. O disco é uma produção conjunta de Daniel Ganjamin e Marcelo Cabral. Tem 10 sambas, 8 deles de autoria do rapper paulistano. Além dos temas de Espiral de Ilusão, Criolo também revisita no palco algumas canções mais antigas do seu repertório. Então, nós vamos lembrar que nós estamos falando de um rapper, que é o Criolo, e que ele está fazendo referência aqui à exposição ou à apresentação de um disco que ele estará lançando em São Paulo. Qual o objetivo da notícia? O objetivo da notícia é informar o leitor que o rapper Criolo estará lançando um disco, ok? Informar ao leitor, porque foi publicado no jornal, informar ao leitor que o rapper Criolo estará lançando um disco. Certinho para todo mundo? Dentro dessa identificação do assunto, nós vamos passar para a análise da notícia. E a análise da notícia, ela responde a algumas perguntinhas básicas. Lembram que o começo da notícia, que é o nosso primeiro parágrafo, é a nossa lead. E a lead responde a perguntinhas como o que, quem, quando e onde. São as perguntinhas que são respondidas dentro da lead. Então, vamos lá. O quê? O que é relatado? Que haverá um show. Quem? O rapper Criolo. Quando? 23 de junho de 2017, às 22 horas. Onde? No Citibank Hall, em São Paulo. Então, repetindo. O que está sendo noticiado? Que haverá um show. É isso que está sendo noticiado, que haverá um show. Quem? Quem é a pessoa que está envolvida nessa notícia? O rapper Criolo. Ok? Quando aconteceu ou acontecerá o fato noticiado? 23 de junho de 2017, às 22 horas. E onde? No Citibank Hall, em São Paulo. Se você observar, todas essas informações estão aqui, ó, no primeiro parágrafo, que é a nossa lead. Ok, Isabela, só que se você olhar lá no texto, nós temos aí o nome desse artista, porque ele diz aqui, ó, o rapper Criolo. O rapper Criolo, ele cita aqui o nome do rapper. Então, é bom você colocar o nome do artista, ok? Continuando então, pessoal. Questão 3. Leia esta manchete. Éramos eu, ele e Deus naquela praça. Diz homem que resgatou um bebê abandonado em São Paulo. Qual é o sujeito da forma verbal éramos?
Éramos se refere a nós. Nós éramos. Só que aqui no texto ele diz, nós se refere a quem? Eu, ele e Deus. Então, o homem, que é o eu, ele junta com eu, ele, que é o bebê no caso, e Deus, formando aqui o pronome nós. Então, o sujeito da forma verbal éramos é eu, ele e Deus. Certinho? Explique a concordância entre os termos. Isso aí é outro conteúdo que a gente vai estar vendo mais adiante, mas só lembrar. Sujeito no singular, verbo no singular. Carla leu o livro. Sujeito simples, Carla. Verbo no plural, no singular, perdão, leu. Carla leu. Agora, se eu colocasse Carla e Esté. Carla e Esté, sujeito composto. Sujeito no plural, né? Elas, verbo também no plural. Elas leram o livro. Ok? Então, Carla leu, Carla e Esté leram. Qual é a concordância entre esses termos? O que vocês vão anotar aí? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Fazem essa anotação porque depois nós vamos retomar essa explicação. Então, sempre lembrar, explique a concordância. Então, anotem aí. O verbo concorda com o sujeito. Sempre, tá bom? O verbo sempre concorda com o sujeito. Ou o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Tanto faz. Ok? Dúvidas? Perguntas? Ok. Questão 4. Leia este trecho de uma reportagem. Aí o texto diz assim, ó. Mineiro vende casa e compra hotel para ajudar imigrantes e refugiados. Eu não vou ler o texto não, que a gente só tem alguns minutinhos, tá? Qual é o assunto dessa reportagem? O texto que nós temos aqui demonstra a ajuda prestada por um morador, né? Um mineiro que vendeu uma casa e ele acabou comprando um hotel para tratar, né, cuidar, receber imigrantes no seu hotel. Então, qual o assunto dessa reportagem? O assunto aqui é a ajuda prestada aos imigrantes por um mineiro, ou conta de um mineiro que ajuda imigrantes em um hotel que ele comprou. Ok? Não importa como vocês vão colocar isso aí. O assunto é exatamente esse. Falar de um mineiro que comprou um hotel para receber imigrante, ou de um mineiro que ajuda imigrantes. A quem se refere o pronome destacado no título da notícia? Lá no título da notícia, nós temos um lo que aparece aqui, ó, destacado. Ele se refere a quem? Empresário está buscando voluntários e empresas parceiras para ajudá-lo. Lo, ajudar ele. Quem é ele que está querendo ajuda? Empresário. É, o mineiro que é o empresário, certíssimo, Esther. Só que se você olhar, o mineiro está lá em cima. E esse lo aqui, ele está se referindo diretamente ao termo empresário que aparece aqui, ó. Ok? Então, empresário. Para ficar mais próximo ali da concordância. Em que pessoa do discurso está esse pronome? Se é ele, então eu tenho terceira pessoa do discurso. Terceira pessoa do discurso. Qual a função sintática desse pronome? Lo, lá, pronome pessoal oblíquo. Então, sempre funciona como complemento verbal, ok? Pronomes oblíquos, lo, lá, lhe, se, sempre complementos verbais. Então, qual a função sintática? Complemento verbal. Certinho? Posso passar para a próxima e última? Alguma perguntinha? Ok. Última diz assim, releia esse trecho que ele vendeu a própria casa em Belo Horizonte e adquiriu um prédio em Esmeraldas, na região metropolitana da capital, em prol de um projeto social. O pronome ele se refere a quem? Aí você tem que voltar lá no texto. Ele se refere ao mineiro, se refere ao empresário, mas ele tem um nome. Então, se você voltar lá no texto, qual é o nome dele? Ele se refere ao, deixa eu voltar aqui um pouquinho, empresário Luiz Cláudio Corsini. Então, a quem se refere? Ao empresário Luiz Cláudio Corsini. Ok?
Qual é a função sintática do ele na oração? Ele funciona como? Ele é pronome pessoal do caso reto, então funciona como sujeito da oração, ok? Opa! Ele funciona como sujeito da oração. O pronome ele indica que a ação de vender é praticado por aquele de quem se fala, não é isso? Que fala é eu, com quem se fala é o tu e o ele de quem se fala. Pessoal, alguma pergunta aqui? Alguma dúvida? Podemos estar encerrando? Ok, aguardem só um momentinho.